Olá, meu amigo agricultor pecuarista, olá, minha amiga agricultora e pecuarista. Estamos aqui na estação experimental do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, aqui no município de Santa Teresa do Oeste. Estamos hoje aqui para falar de um assunto super importante, em especial nesse momento, né? Nós estamos no meio do inverno. Então, uma das questões que a gente quer abordar e mostrar para os produtores e para o público em geral sobre a importância que é nós termos uma pastagem de inverno de qualidade, tá? Então, o que nós vamos abordar rapidamente aqui para vocês? Nós vamos falar um pouco sobre a questão de produção de forragens de inverno em áreas de integração lavoura-pecuária e também a questão de tecnologia para a produção de forrageiras de inverno na área onde você já tem uma pastagem perene. É o que a gente chama de sobre-semeadura. Vamos falar um pouco sobre essas duas técnicas. Aqui foi semeado algumas variedades de pastagem de inverno, foi feito um consórcio com o objetivo de colocar os animais para pastejo. Então temos semeado aqui o material IPR Suprema, Iapar 61, o centeio forrageiro e também leguminosa, nesse caso ervilhaca. O que foi tomado de cuidado para que o pasto ficasse nessas condições que vocês estão vendo? Foi feita uma análise de solo, esse solo foi corrigido, as sementes que foram semeadas são sementes de qualidade, então isso é um ponto importante que o produtor deve se ater, ele deve providenciar essas sementes com antecedência e buscar sempre sementes de boa procedência. Foi calculada a quantidade de sementes que vai por hectare. Esse é um fator bastante relevante, porque para a gente ter uma pastagem de boa qualidade, não podemos pecar na questão de colocar semente a menos, uma vez que quando eu erro nessa quantidade de sementes, o pasto, embora ele se desenvolva bem, mas o solo acaba ficando desprotegido. Então a quantidade de sementes que vai por hectare, que está bastante influenciado pela qualidade dessa semente, ela deve ser respeitada. Com relação à época de semeadura, este é um assunto bastante importante. No geral, a recomendação para a nossa região, e a gente está falando mais para a região sul do país, os municípios abaixo do paralelo 24 e também os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a época recomendada para a semeadura é maio e junho. Algumas condições, alguns momentos é possível que a gente faça semeadura até no mês de março, mas para isso é importante que o clima esteja favorável para a semeadura. Vai envolver também a questão de se o produtor conseguiu fazer o milho safrinha e colher a tempo, né? Se ele atrasou muito, aí a escolha da variedade vai ter que ser alterada também. Então esses são alguns pontos que a gente deve tomar conhecimento na hora de determinar qual vai ser o período que a gente vai semear esse material. Com relação à adubação, é recomendado que se use na semeadura 100 kg de fosfato monoamônico, o famoso MAP. Para adubação de cobertura, recomendamos mais 60 a 70 kg de nitrogênio, podendo ser dividido em 3 vezes. Sempre no momento em que os animais saem do piquete, você faz a aplicação da ureia ou sulfato de amônia, de acordo com o que for aplicar lá na propriedade. Bem, pessoal, então nós já fizemos a semeadura desse material, já fizemos a primeira adubação de cobertura e agora chegou o momento de colocar os animais para fazer o pastoreio. Como que eu sei que está na hora correta de colocar esses animais para fazer o primeiro pastoreio? Algumas literaturas, algumas referências falam em questão de altura de pasto, que é importante respeitar. Mas de forma geral, e aí inclusive é uma recomendação de institutos de pesquisa a nível federal e estadual, nós devemos saber qual que é a quantidade de material verde que nós temos em 1 metro quadrado. Foi o que a gente fez aqui. Então nós pegamos um quadrado de 50 por 50, cortamos o material que estava nele e fizemos a pesagem. Em 1 metro quadrado, ou seja, 4 tomadas deste quadrado aqui, nós temos que ter pelo menos 1 quilo de matéria natural. Tendo 1 quilo, significa que esse material está pronto para que os animais entrem e iniciem o pastoreio. A partir da retirada desses animais no primeiro pastoreio, é importante que a gente verifique qual que é a altura de saída deste material. Então nós estamos falando de materiais que são diferentes em termos de morfologia, porque nós fizemos um consórcio aqui, mas de forma geral nós temos que cuidar para que esse material não rebaixe mais do que 10 a 15 centímetros. O ideal é colocar esses animais quando
nós tivermos em torno de 1 kg de matéria natural por metro quadrado e retirar numa altura de 10 a 15 centímetros de média. Nessas condições que a gente acabou de falar para vocês com relação à altura de entrada e saída, e aí quando a gente opta por materiais que são de ciclo mais longo, com alta produção de folha, nós estamos dizendo que em 1 hectare, em uma safra de inverno de pastagem, podemos chamar assim, a área tem capacidade para produzir de média de 7 a 10 toneladas de matéria seca de forragem de inverno. Isso faz diferença? Obviamente que faz. Ao passo que numa pastagem de verão, os animais no inverno têm acesso ao material de menor qualidade e em menor quantidade, material mais fibroso. Aqui na área de integração lavoura-pecuária, nós estamos com material de alta produção, alta digestibilidade, e isso vai resultar numa maior produção de leite, uma maior produção de carne, diminuindo o custo para o produtor. Então no inverno, que ele não está preparado, ou ele opta por trabalhar com uma silagem de milho ou cana de açúcar, ou até muitas vezes aumentando a quantidade de ração para esses animais. E quando a gente trabalha com forrageiras de inverno, ele diminui as despesas ou os custos de produção. Bem pessoal, conforme comentado no início do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a tecnologia de sobressemeadura. Então, só retomando um pouquinho sobre o que é a sobressemeadura, ela nada mais é do que a implantação de uma pastagem sobre uma que já existe. Nesse caso, nós estamos em um piquete de coste cross. E nesse piquete foi feito o uso da sobressemeadura. Então, conforme vocês podem verificar, então nós temos ao fundo, mais embaixo, nós temos a pastagem de coste cross. Ela está parada em termos de crescimento, porque nós estamos no inverno, então é normal, principalmente com temperaturas abaixo de 18 graus. Mas a gente está aproveitando essa área para a produção de pastagem de inverno. Então aqui foi semeado um material chamado IPR Esmeralda. Esse material se destaca porque ele tem um porte mais erecto. Então, numa pastagem que está implantada, que ela, de certa forma, ela ainda tem um pouquinho de agressividade em função de um pouco de chuva que se tem no início do inverno, ela pode até crescer um pouco. Mas em função dessa IPR Esmeralda ser mais precoce e ter um porte mais elevado, ela consegue se sobressair nesse material já implantado, nesse caso a Coast Cross, e ela vai proporcionar aos animais forragem de melhor qualidade e em maior quantidade também, quando comparado a uma área, um piquete com o Coast Cross sem a sobressemeadura. O que é importante a gente destacar? Nesse caso aqui, foi feito a sobressemeadura utilizando uma semeadeira de trigo, a mais simples que tiver. Na oportunidade, a gente usou essa semeadeira que era adubadeira e já fizemos a correção do fósforo, pois através da análise de solo, a gente verificou que o fósforo ele estava baixo, então já é possível a gente fazer a recuperação dos níveis de fósforo e potássio através dessa implantação com a semeadeira. Para aqueles produtores que não possuem a semeadeira para fazer conforme a gente demonstra aqui, é possível fazer a lanço. Quais são os critérios ou os cuidados que eu devo ter na hora da implantação? Primeiramente, eu devo estar com esse solo corrigido, nível de fósforo, nível de potássio. Isso poderá ser visto em um outro vídeo também publicado neste canal. O outro ponto que eu devo tomar cuidado é com relação à quantidade de semente. Quando eu opto por fazer semeadura com a semeadeira, eu posso utilizar as quantidades recomendadas pelo fabricante ou pelo fornecedor. Agora, quando eu faço a lanço, eu devo aumentar a quantidade de semente lançada por hectare. Mas o quanto que eu vou aumentar isso? Os estudos e pesquisas e testes demonstraram que precisamos aumentar em de 30% a 50% a quantidade de sementes nesta área. Vamos dar um exemplo? Quando se fala em Iapar, aveia, Iapar 61, estamos falando na semeadeira utilizando 50 kg por hectare quando se usa a máquina. Agora, se é a lanço, a gente precisa aumentar em 30%. Isso então vai a 65 até 70 kg de semente por hectare. É um ponto importantíssimo para que você consiga manter a qualidade de pastagem e qualidade de solo nesse piquete. Um outro ponto importante que é decisivo no sucesso da implantação da pastagem em sistema de sobressemeadura. Quando for fazer a implantação, seja via semeadeira ou via lanço, é importante que o material
que está pré-existente, e aí nesse caso estamos falando da Coast Cross, mas poderia ser uma Tifton, poderia ser uma Gigs, esse material não pode estar com pastagem sobrando ou muita matéria seca, matéria morta por cima. Por que eu digo isso? A semente, quando ela é semeada ou quando ela é lançada, e essa área está caracterizada por um excesso de massa, com certeza o desenvolvimento desse material de inverno ficará prejudicado. Quais são as recomendações? Coloque os animais antes de fazer a semeadura, faz os animais dar um pastejo mais intenso e mais curto, e na sequência você segue com a semeadura, seja ela a lanço ou seja ela através de semeadeira. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não esqueça de clicar no sininho para receber a notificação de novos vídeos publicados neste canal. Para maiores informações, busque o escritório local do Instituto de Desenvolvimento Rural de sua cidade. Meu nome é Endrigo Antônio de Carvalho, sou zootecnista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, no município de Cascavel. Um abraço e até mais.